Emissoras transmitem retrospectivas que, na maioria das vezes, aterrorizam. A queda de Cabul depois da retirada dos soldados americanos já é vista como uma crise para o governo Biden. O movimento na rua 25 de março, em São Paulo, nunca esteve tão fraco. A falta de comida para a população de diferentes regiões do Brasil. Segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas, o número de pessoas nessa condição triplicou em um ano. No começo do ano, uma crise sanitária sem precedentes se instalou nos hospitais do Amazonas. Tamanhas são as fatalidades ocorridas que ceifam a esperança de um novo ano diferente. E nesse momento, Isaac está se dirigindo para mais um trabalho evangelístico. E foi exatamente isso que aconteceu neste último ano. A cada 25 segundos, uma ação social aconteceu ao redor do globo terrestre. Porém, na contramão da retrospectiva da desesperança, você irá acompanhar uma série de acontecimentos que reverteram a triste situação de milhares de pessoas. A ajuda humanitária que chegou em mais de 100 países nos momentos mais difíceis de milhões de pessoas. Acompanhe a partir de agora a retrospectiva que levou vida em 2021. A fome fez Dona Maria enfrentar o sol quente para buscar marmita distribuída por voluntários. A pressão baixou e veio o desmaio. A senhora tem comida em casa? Não. Para uma mãe, a maior tristeza é ver os filhos chorando sem comida. No dia que faltou comida, eu só comprei um pão para eles, fiz e dei café para eles e eles foram dormir, né? Eles reclamaram, mas eu não tinha o que fazer, né? A pesquisa mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar aponta que há 19 milhões de brasileiros em situação de fome no país. Enquanto no primeiro mês do ano as pessoas eram bombardeadas pelas más notícias, os grupos da Igreja Universal se empenhavam para matar a fome dos necessitados. Em apenas uma noite, 24 mil moradores de rua foram alcançados. Faz 3 meses que estava sem tomar banho e hoje, eu tomei um banho, estou me sentindo outro homem. Tenho um kit, uma toalha, roupa, e a camisa. Tudo novo. Receberam comida, banho, corte de cabelo, roupa limpa, receberam o respeito e a esperança para recomeçar.
E o combate à fome não poderia parar. As tendas de arrecadação de alimentos, montadas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, supriram a necessidade de famílias do Brasil e do mundo. Com todos os cuidados orientados pelos órgãos da saúde, os voluntários da Unisocial auxiliaram, cuidaram e puderam, em um único dia, alcançar 58 mil pessoas. Algumas choravam pela fome. Acabamos de chegar aqui num bairro muito carente aqui da cidade de Iuata. Nós vamos realizar o trabalho da Unisocial e eu estou aqui com a dona Cecília, que um dia a Unisocial chegou até a casa dela e hoje ela está junto com a gente aqui para fazer esse trabalho. Dona Cecília, conta pra gente como que foi quando aconteceu da Unisocial chegar até a casa da senhora. Como que estava a situação da senhora? Estava precário, né? A situação estava com depressão, com vontade de suicídio, né? E a partir desse momento que eu conheci a Universal, que a Unisocial vieram até minha casa, tudo mudou. Agora não estou passando fome e graças ao pessoal da Universal. Mudou tudo na vida da senhora. Isso. Deus, ele chegou até a casa da dona Cecília e hoje está aqui, ó. Tá junto com a gente fazendo esse trabalho que nós vamos realizar hoje aqui em Iuata. E eu tenho certeza que assim como Deus mudou e tem mudado a vida da dona Cecília, Ele vai mudar a sua vida também. E assim, a Igreja Universal seguiu durante todo o ano, levando o alimento físico neste período de pandemia do coronavírus. E foi ainda durante esse período de pandemia que templos da instituição foram usados para auxiliar no combate à pandemia. Com isto, a igreja cedeu seus espaços para a aplicação da vacina. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 75 anos ou mais começou às 8 horas da manhã, simultaneamente em 3 pontos da cidade de Sorocaba, por sistema drive-thru e para quem foi a pé. Na parte da tarde, será a vez dos idosos com 74 anos ou mais que poderão receber a primeira dose da vacina nos mesmos locais até às 4 horas da tarde. O estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus, no centro de Sorocaba, foi um dos locais escolhidos para a aplicação das doses. Amplo como esse, como o complexo Humberto de Campos e também o shopping, não é fácil encontrar. Então entrei em contato com a administração da igreja e falei, então vamos poder colocar à disposição e falar, estamos à disposição. Porque nesse momento, eu sou sincero em dizer, é muito fácil você criticar, tem grandes filas, mas e procurar um espaço? Não era mais fácil você procurar um espaço, ajudar, do que você fazer uma crítica? Então procuramos a administração da igreja, se colocar à disposição e aqui você vê que graças a Deus está dando tudo certo nessa manhã. Com o aumento do desemprego, intensificou-se também a força para suprir a necessidade da população no Brasil, assim como nos 116 países onde existe uma Igreja Universal. Seja pelas ruas, nas comunidades, em abrigos e até pelas estradas, pessoas foram alcançadas e amparadas. Só quem fica muito tempo sem o carinho da família sabe como é sofrida a vida de quem cruza as estradas brasileiras. 40 a 45 dias. Sem ver a família? Sem ver a família. Só por telefone, quando tinha uma área para você poder falar. A vida muitas vezes solitária do Eliomar é um retrato da dura realidade que os caminhoneiros enfrentam. Sem falar nas dores pelo corpo, depois de tantas horas de viagem. Ficar muito tempo parado no trânsito, sente dor nas pernas, dor nas costas, né? Não tem hora para almoço, a gente viaja várias horas e não tem hora para parar para almoço. Dados do Ministério da Saúde apontam que os motoristas de caminhão exercem a atividade que mais mata por acidentes de trabalho no Brasil. E por ser essencial, eles não puderam parar durante a pandemia. Para nós não mudou nada. A pandemia veio ao Brasil, mas a pandemia não veio para os caminhoneiros. Pensando em aliviar tanto desgaste, foi criado o projeto social Guardiões da Estrada. A iniciativa é da Igreja Universal do Reino de Deus. Um trabalho que tem a participação de mais de 4.000 voluntários em todo o Brasil. Eles montam uma base para oferecer vários atendimentos gratuitos, como de saúde e orientação jurídica. É feita ainda a doação de lanches e kits de higiene.
O evento acontece todo segundo domingo de cada mês. Nos tornamos a família deles fora de casa, porque nas nossas ações nós temos muitos que precisam de uma palavra, precisam de um conselho. O projeto vem atendendo um número cada vez maior de profissionais. No último evento, foram mais de 9.000. A ação é integrada com os familiares dos motoristas. Muitas das vezes, o caminhoneiro está no norte do país, com a mãe doente no sul, com o filho com depressão no centro-oeste. Nós acionamos imediatamente os nossos voluntários, porque às vezes a viagem demora, até ele chegar em casa, ele demora. E olha que engraçado, os voluntários chegam primeiro que ele. O Clécio foi um dos caminhoneiros beneficiados pelo projeto. Fazer um agradecimento aos guardiões da estrada que têm feito um trabalho maravilhoso. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando vocês, dando graça a vocês, que vocês possam continuar nesse trabalho, nessa obra maravilhosa. Durante todo o ano de 2021, os 17 programas sociais mantidos pela Igreja Universal, por meio do auxílio daqueles que se propõem em ajudar, realizaram 1,3 milhão de ações. Isso significa que a cada 1 minuto, 4 pessoas de alguma parte do mundo foram ajudadas. Ajuda que independe da idade, das escolhas ou condições de quem necessita. 821 mil idosos receberam auxílio. 90 mil menores que cumprem medidas socioeducativas. 1,4 milhão de moradores de comunidades carentes. 1 milhão de pessoas em situação de rua. No Brasil, foram cerca de 9 milhões de beneficiados. Além de 2,1 milhões de pessoas auxiliadas no exterior. Tudo isso em plena pandemia que assola o mundo. Comunidade Baracela, Guarulhos, Grande São Paulo. O clima é de festa. Os moradores se apressam para o evento. Eles esperam por esse momento há semanas. Os voluntários da Unisocial EVG Brasil, programa social da Igreja Universal, se mobilizam para trazer dignidade às famílias. Tem delícias para as crianças. Tem serviço desde corte de cabelo até atendimento básico médico. E tem, acima de tudo, a doação de centenas de cestas básicas. Com todos os cuidados em tempo de pandemia, as famílias pré-cadastradas recebem o que elas mais precisam nesse momento de crise. Nós vamos sustentar meus netos e minhas filhas. Domingo mais tranquilo? Amém. E ela? Vai comer direitinho? Vai. As pessoas também podem levar kits com roupas e sapatos. Então, quando nós chegamos com a cesta básica, com alimento, aquilo ali, ainda que seja por alguns dias, traz para aquela pessoa uma tranquilidade e uma certeza de um novo amanhã. As doações do Unisocial acontecem uma vez por mês em todo o Brasil. Em Manaus, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, todo o protocolo de segurança foi seguido à risca. Brinquedos e mantimentos foram distribuídos às famílias carentes. Moradores ao redor do Lixão, em Santa Maria, no Pará, receberam, além de alimentos, um pouco de atenção e cuidado. Cerca de 2.000 famílias também ganharam apoio em Goiás. No estado do Rio de Janeiro, as ações se concentraram em cidades da Baixada Fluminense, da região serrana e no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Em um momento de tanto sofrimento por causa da pandemia e do desemprego, em Belo Horizonte, a auxiliar de cozinha Jéssica não conteve as lágrimas ao receber a ajuda. Muita pessoa que não tem nem de onde tirar, né, comida. E eu acho isso muito bonito. Para a gente entender o quanto esse trabalho social faz a diferença nas comunidades pelo Brasil, nós vamos visitar agora a casa de uma das famílias que recebem a cesta básica. Fica aqui às margens de um córrego, barraco de madeira, casa simples. Vou pedir licença, dá licença, dona Fernanda. Ela que está ali, cuida de 6 filhos, cuida também da mãe, está desempregada e acabou de receber os alimentos que vão ajudar a colocar comida na mesa das crianças. Os últimos meses foram difíceis. A gente dormia com fome às vezes. A ação da Igreja Universal aconteceu também em outros países. Nos Estados Unidos, Nicarágua, Moçambique, Filipinas, Romênia e Portugal, onde 250 famílias receberam ajuda.
Esta senhora desempregada ganhou mantimentos e roupas. As doações vão ajudar também os 2 filhos que estão sem trabalho. Penso que isto é uma grande ajuda mesmo, porque muita gente também está desempregada. No exterior ou no Brasil, os voluntários se sentem privilegiados por ajudar a aliviar o drama dos mais carentes. E não é só alimento que chega aos mais necessitados. Livros, peças de roupas, kits de higiene e cobertores e até mesmo doação de sangue chegaram a milhares de pessoas por meio dos mais de 470 mil voluntários espalhados pelo mundo. Es algo muy importante. Es una gran oportunidad para poder ayudar a las personas. Me siento re bien porque sé que hay muchas personas que necesitan. A Igreja Universal também investe em quem quer aprender. E mais de 4.000 pessoas foram alfabetizadas ou realizaram algum curso profissionalizante na instituição de forma totalmente gratuita. Meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 55 anos. Eu queria falar para vocês que você não desista do seu sonho. E eu falo isso com propriedade, porque eu retornei aos estudos 30 anos depois de ter parado, devido às dificuldades, devido às lutas, mas era um sonho que eu tinha. Eu não desisti. Eu prestei vestibular, hoje eu faço pedagogia numa universidade pública para que eu possa melhor servir a Deus. Hoje, através do projeto Me Escrever, eu vejo esse sonho se materializando na minha vida. E eu vou em frente. Não desista. Seja um conquistador através do seu exemplo. Vá em frente. Além disso, o preconceito aqui não existe. Por isso, o EVG Night prestou assistência a mais de 50 mil garotas de programa e travestis em todo o país. Quando você se depara com uma pessoa trabalhando na noite, expondo o próprio corpo e a própria vida, que pensamento vem à sua cabeça? Talvez o seu olhar seja de pena, de constrangimento ou até mesmo de julgamento e condenação. Olhe, meu Deus, para a vida delas, olhe para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, para as guerras. As pessoas que vivem nessa situação são extremamente julgadas e marginalizadas pela sociedade. Mas o ensinamento que Jesus deixou é contrário a tudo isso. Cristo nos ensina a ajudar os que precisam, acolher aqueles que são rejeitados e levantar os que por algum motivo não conseguem se erguer. O trabalho do projeto EVG Night tem como objetivo principal ajudar pessoas que estão em situação de prostituição a encontrar um caminho diferente para suas vidas através do amor de Cristo. Foi um ano de desafios para milhões de pessoas e desafios também para esta instituição, que se dedicou totalmente em ajudar os mais necessitados. No decorrer de 2021, alguns veículos de imprensa mal intencionados investiram em ataques à Igreja Universal e dedicaram o tempo para publicarem notícias falsas. Porém, quando existe o firme propósito em fazer o bem, não se pode perder tempo rebatendo mentiras. Com tantas pessoas enfrentando dificuldades, fechando empresas, perdendo empregos e até mesmo familiares, a saúde mental da população foi drasticamente afetada. O número de depressivos e pessoas com pensamentos suicidas cresceu no mundo inteiro. Por isso, ações foram promovidas pelo grupo Depressão Tem Cura, a fim de cuidar daqueles que se sentem sozinhos. Postos de atendimento em locais de grande circulação com voluntários treinados foram montados, não somente no Brasil, mas em vários países. E quem precisava desabafar foi amparado com todo amor por voluntários que levaram vida a muitos que já estavam dispostos a desistirem de tudo. Hoje eu posso ser o ouvido que eu não tive.
eu não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém para conversar comigo e me dar esperança. E hoje eu posso sentar com as pessoas e falar, olha, se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Hoje eu posso ouvir, eu posso aconselhar, eu posso estar ali, sendo o ombro que eu não tive. Vidas que são mudadas por meio de uma palavra. Famílias que são restauradas e outras que se formam após aprenderem o amor inteligente nas palestras da terapia do amor. Com isto, este ano, em um único dia, a Igreja Universal celebrou 11,9 mil casamentos em 44 países. Alguns desses casais já nem acreditavam mais na importância do matrimônio. Um dia para marcar a vida de milhares de casais. Sonhos que se realizaram da maneira mais especial. Pessoas de todas as idades. E de todos os lugares. Histórias que se cruzaram e que ganharam um final feliz. Ou seria melhor dizer um começo? São essas novas histórias que estão só começando, que marcaram a celebração de casamentos aqui no templo e em todo o mundo. Além do Brasil, o evento também aconteceu em outros 43 países. Ao todo, quase 12 mil casais celebraram a união. Só no Templo de Salomão foram cerca de 200 casais. Eu nunca imaginava que eu ia casar, que eu ia receber essa bênção. Eu até achava que eu nem merecia. anos. Casado. Mas de namoro, completando o namoro, dá 60 anos. Sonho realizado mesmo. Realizado. Uma emoção muito grande por estar aqui, porque para fazer todos esses anos que a gente está casado e renovando, é muito bom, é muito grande, é muito forte. Por aqui ficou claro, o amor não tem idade. Teve até noiva comemorando aniversário. Quarentando e casando, tá de bom. E olha que a Zenaide estava radiante, mesmo depois de um pequeno deslize. Olha aí o tênis. A noiva esqueceu o sapato, mas tá tudo bem. Atrasamos um pouco, mas eu já cheguei, já assinei a ata. Tá tudo certo, importante é ser feliz, né, amado? E tá linda, com certeza. De tênis, cheios de amor, para selar a união que já tem 10 anos e muito aprendizado. E o primeiro livro que nós lemos juntos, né, amado, foi Casamento Blindado. E hoje a gente tá aqui nesse templo, o Templo de Salomão. É uma honra para nós, né? É gratificante. Se eu pudesse, casava todos os dias. Com o mesmo marido, é claro. E foi justamente isso que a Imaculada e o Roberto fizeram. 45 anos depois de casados, por que não casar de novo? Afinal, essa história merece. O amor à primeira vista existe. Isso eu sei. Ele entrou 4 dias para trabalhar onde eu trabalhava. Me conheceu, me convidou para sair, fomos no shopping. Começamos a namorar. Eu vi que ela era o tipo de mulher que todo homem sonha. Companheira, amiga. Além de que hoje ela é bonita, mas quando jovem era um espetáculo de bonitez. Nós namoramos 7 meses e casamos. Estamos juntos até hoje. Tivemos momentos muito bons, momentos bastante difíceis, mas sempre juntos. Esses casais estão colhendo o fruto do investimento deles. Casamento feliz não é sorte, não é cupido, é uma construção. Então essas pessoas que estão hoje aqui, elas trazem, cada uma delas, um histórico de investimento, aprendizado. Elas trabalharam nelas mesmas no casamento, todas elas fizeram um curso Casamento Blindado e estão hoje cumprindo aquilo que determinaram. Tem todas as ferramentas que necessitam para daqui para frente ter um casamento realizado e feliz. Este também foi o ano em que o Templo de Salomão completou 7 anos de existência. Templo de Salomão, o maior templo religioso do país e uma referência em todo o mundo.
Vamos, a partir de agora, conhecer mais um pouco dessa obra magnífica. Mas antes de falarmos do Templo de Salomão atual, vamos voltar no tempo. A Bíblia relata que durante o seu reinado, Davi viu a necessidade de ter um lugar sagrado para abrigar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Porém, o local foi construído pelo seu sucessor, o rei Salomão, que inclusive dá nome ao lugar. O templo original foi destruído, mas milhares de anos depois, o sonho de ver a casa de Deus de pé novamente tomou o bispo Edir Macedo. E em 8 de agosto de 2010, ele reuniu milhares de pessoas para o lançamento da pedra fundamental, no terreno onde seria erguida a réplica fiel do Templo de Salomão, que seguiu todas as referências descritas na Bíblia. A construção de 100 mil metros quadrados levou cerca de 4 anos para ser finalizada. Cada detalhe foi pensado cuidadosamente e tem relação direta com a vida espiritual. Um dos destaques desta obra magnífica são as pedras, exportadas de Hebrom, antiga capital de Davi. Foram mais de 40 mil metros quadrados enviados ao Brasil com o mesmo revestimento do Muro das Lamentações. As colunas do templo, por exemplo, representam a vida fundamentada nos ensinamentos de Deus. Aqueles que são sustentados espiritualmente pela obediência à sua palavra, recebe a força que vem do alto. Já o dourado, que é predominante nas colunas encontradas na área externa, representa o ouro, que na Bíblia é descrito como material utilizado nos objetos sagrados e simbolizava a natureza de Deus. Ao passar pela esplanada do templo, são encontradas altas tamareiras. As árvores fazem referência à passagem bíblica que diz: "O justo florescerá como a palmeira". Outro detalhe que poucos se atentam é o formato das luminárias em frente à construção. Em forma de trigo, elas representam os servos de Deus, que por meio do Espírito Santo levam luz ao mundo. E para representar todos os países em que a Universal está presente, realizando esse trabalho evangelístico, na parte externa do templo estão fixadas as bandeiras de cada nação alcançada pela igreja. Já a porta principal representa o Senhor Jesus, que por meio de seu sacrifício se tornou a salvação da humanidade. No interior do templo, o altar representa Deus, onde são apresentados os sacrifícios ao Altíssimo e vidas são transformadas. No local estão colocadas 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. Réplicas de utensílios sagrados também são encontradas no Templo de Salomão, como o tabernáculo, que guarda em seu interior a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, o altar de incenso, que era aceso pelo sacerdote, onde a fumaça representava a oração do povo chegando ao Deus Altíssimo, o candelabro e, em frente ao tabernáculo, ao altar de bronze, onde o povo hebreu apresentava suas ofertas. Já com relação à estrutura, é preciso destacar que o Templo de Salomão contribui para a preservação do meio ambiente. Inclusive, recebeu um selo verde concedido apenas para projetos que valorizam o meio ambiente. Quando as pessoas pensam em viajar, geralmente procuram destinos históricos, e o Templo de Salomão se tornou um dos maiores ícones do mundo. É uma das maiores maravilhas turísticas. O santuário, Jardim Bíblico e o Jardim das Oliveiras recebem visitas de milhares de pessoas vindas de todo o mundo. O grande esforço para erguer este templo grandioso não foi em vão. Nestes 7 anos, foram milhares de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas e que hoje são novas criaturas. Por
isso, entrar no Templo de Salomão é como estar em um pedaço de Israel dentro do Brasil. Participar de uma viagem no tempo e conhecer o templo construído por Salomão. Mas também é mudar completamente de ambiente, deixando as coisas físicas e entrar em contato com o mundo espiritual, que é despertado através da fé. A grandiosidade do Templo de Salomão não se compara com o que acontece dessas portas para dentro. E como aconteceu há milhares de anos, o Templo de Salomão hoje se transformou em uma oportunidade para aproximar as pessoas do Altíssimo. Vale ressaltar que o Templo de Salomão foi erguido para ser uma casa de oração de todos os povos. Por aqui passam evangélicos, católicos, judeus, budistas, espíritas e pessoas de todas as religiões que buscam conhecer mais de Deus e ter uma experiência com Ele. Aqui aceita todos os tipos de religião e a entrada é gratuita. O que mais chamou a atenção é a estrutura, né? A beleza. É muito lindo. É um lugar que eu nunca vi igual. É um lugar de paz. Sempre que eu venho aqui, eu fico tranquila. Eu frequentei o centro de Umbanda e vim aqui para o Templo de Salomão. Nunca ninguém perguntou de qual denominação eu vim. Desde a criação do mundo, a intenção de Deus é manter um relacionamento com o homem e, assim como um pai, cuidar, guiar e proteger seus filhos. E esse tipo de intimidade não é uma religião que proporciona, mas sim a fé. E os resultados para quem aprende a usar essa ferramenta são extraordinários. E como não poderia deixar de ser, a data foi totalmente dedicada ao público. Uma reunião especial marcou a data. Porém, por mais belo que seja o templo que Deus desenhou para Ele mesmo, como um lugar, como um ponto de encontro entre a criatura e o Criador, o seu desejo não é habitar no lugar físico. O desejo de Deus e o projeto do Templo de Salomão não foi uma reverência ao templo, ao edifício, e sim para promover, para trazer à memória a santidade ao Senhor, os princípios da fé, como originalmente lá no Templo de Salomão e mesmo antes disso, na fé dos patriarcas que a palavra de Deus nos deixa como exemplo. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e tantos outros. Então é para resgatar esta fé pura, esta fé limpa, esta fé que realmente é o que leva a criatura até os céus. Todos os esforços são feitos diariamente para que todas as pessoas tenham o privilégio de serem impactadas com a verdadeira fé, capaz de produzir grandes resultados. E foi por isso que cada lar, a partir deste ano, também passou a contar com um novo canal que leva diariamente a programação que ensina e transforma vidas. Essa é a nova programação TV Templo. Aqui você assiste 22 horas de programação exclusiva do Templo de Salomão. Uma equipe dedicada a levar ao seu lar um conteúdo de fé, que transmite vida e paz. Você poderá acompanhar ao vivo as principais reuniões da semana do Templo de Salomão, conhecer histórias de pessoas que inspiram e renovam as esperanças, e saber mais sobre este lugar escolhido por Deus para transformar milhares de pessoas. Uma programação que fará a diferença na sua vida e de sua família. O canal 10.1 pode ser o novo companheiro das manhãs, tardes e noites dos telespectadores. 17 horas na maior cidade do país. Canal que também pode ser acompanhado pelo Univer Vídeo, pelas redes sociais ou pela página otemplodesalomão.com. Existem momentos raros ao longo da vida que merecem ser comemorados, como o primeiro aniversário do filho, a festa de formatura da faculdade e o casamento. Acontecimentos que ficam marcados por toda a vida. E você sabia que para quem serve a Deus como obreiro, a graduação também é um dia memorável?
Estar aqui para mim não tem palavras. Se eu for colocar uma comemoração na minha vida, é melhor do que o nascimento dos meus filhos, é melhor do que o meu casamento, foi melhor do que o meu casamento. É o eis-me aqui para Deus, total, 100%. Hoje vai ficar marcado na minha vida, porque no início não foi fácil a minha vida, né? Hoje eu estou aqui pela graça da minha mãe, ela lutou por mim por 4 anos, né? Porque eu era viciado em drogas, bebida, né? Andava armado, e ela sempre lutou por mim. E ela ganhou minha alma para o Senhor Jesus. Para mim e para minha esposa é um dia muito especial, pois através dessa unção que nós estamos recebendo hoje, nós também vamos poder ajudar muitos casais que procuram a Deus através de um problema que vem lutando na sua vida sentimental. A graduação dos novos obreiros aconteceu em todo o Brasil. Em São Paulo, no Templo de Salomão, o evento foi na Vigília dos Servos de Deus, que teve início às 11h30 da noite de sexta-feira e se estendeu na madrugada de sábado. Além dos graduandos, membros, obreiros, pastores e convidados vieram prestigiar esse dia tão especial. Nós também priorizamos todos os setores que contribuem com a nossa sociedade, motivo pelo qual, ao longo do ano, consagrações de profissionais de diversas áreas foram realizadas, a fim de fortalecer o espiritual de todas as categorias. Homens e mulheres que dedicam suas vidas com excelência pelo próximo. Prefeitos de várias cidades também receberam o fortalecimento necessário, com uma reunião especial, onde todos receberam uma oração. Os prefeitos paulistas foram recebidos com um café da manhã na sala de eventos do Templo de Salomão, sede da Igreja Universal do Reino de Deus, na região central de São Paulo. 100 dos 645 prefeitos do estado de São Paulo foram convidados para conhecer o que já é considerado um ponto turístico brasileiro. O prefeito de Tambaú viajou 300 quilômetros para participar do passeio no templo. Todos nós estamos com muitas expectativas a respeito do próprio templo e de conhecer também todo o contexto histórico e cultural também que esse lugar traz. O prefeito de Sorocaba, cidade a menos de 100 quilômetros da capital, já conhecia o Templo de Salomão, mas fez questão de participar do evento. Para ele, é uma oportunidade de reforçar a fé. Quando você busca a sabedoria dele, você se entrega para ele, ele dá o caminho, a direção, prepara uma equipe que você possa administrar a cidade e, lógico, que com muito trabalho. O exercício de um mandato, a atividade pública, no caso o prefeito, principalmente numa época de pandemia, como nós estamos ainda vivendo, sofre muito. Então, quando você pode ter essa questão espiritual mais de perto, essa proteção espiritual, ajuda muito. A fé é a base fundamental para o equilíbrio, para que os prefeitos, para que os políticos possam também, obviamente, governar com mais equidade. Portanto, eu acho que esse evento vai ser muito, muito importante. Os prefeitos e demais convidados foram recebidos pelo bispo Edir Macedo. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus transmitiu uma mensagem de fé e falou sobre a importância do senso de justiça aos administradores públicos. Buscamos para esse país, meu Pai, a justiça que foi ou tem sido esquecida há muitos e muitos anos, séculos. O bispo também pediu aos prefeitos mais sensibilidade e olhar aos que mais necessitam. Aqueles que creem em Deus esperam dos seus políticos, dos seus líderes, é que eles tenham um mínimo de consideração prática para com aqueles que têm vivido à beira da miséria, da fome, da desgraça. Em seguida, o bispo Alessandro, responsável pelo Grupo Arimateia, orientou os prefeitos a reforçarem a fé nas suas funções diárias. Ele destacou a função ativa da igreja ao lado do poder público. Eu vejo a igreja como um braço direito do poder público, porque ela lida tanto com o social, chegando aos lugares onde o poder público não chega, e lida principalmente com o espiritual, porque ela dá o alimento para essas pessoas, para que elas tenham paz. Os prefeitos também assistiram ao culto de ação de graças no santuário.
nós te agradecemos e oramos e abençoamos aqui agora todas as autoridades, governantes que estão aqui presentes. O momento mais esperado foi a visita ao templo. A réplica é uma arquitetura grandiosa de 56 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Na área externa do templo, os visitantes fazem um passeio pelo Jardim Bíblico. O primeiro local a ser visitado é o Espaço Egípcio. Além de um pouco da história do Antigo Egito, o local contém réplicas dos personagens do filme Os 10 Mandamentos. O passeio bíblico já ultrapassou o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor em número de visitantes, sendo um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Depois, os visitantes conheceram o Tabernáculo de Moisés, que foi o lugar que Moisés construiu por ordem de Deus, para que o povo se reunisse em oração a ele. Em seguida, foi a visita ao cenáculo. Aqui os participantes puderam ver peças que remetem ao Templo de Salomão do passado, como uma Bíblia de mais de 200 anos. Ao final, foi a vez do Jardim das Oliveiras. Nesse espaço existem centenas de mudas de oliveiras, centenárias, originárias de Israel. Algumas chegam a 400 anos de idade. O templo hoje, com certeza, é uma referência turística da cidade de São Paulo e ainda com a possibilidade de permitir que as pessoas possam se ajoelhar e encontrar Deus. E o comprometimento em fazer o bem seguiu firme durante os mais de 350 dias do ano. Por isso, foi dada mais uma vez a largada para beneficiar quem precisa. Acontece então a Corrida contra a Fome, que arrecadou mais de 130 toneladas de alimentos, a fim de colocar comida na mesa daqueles que passariam a virada do ano com seus armários vazios. Centenas de pessoas acordaram cedo para deixar tudo pronto para a Corrida contra a Fome. Cada um dos 5.000 atletas amadores e profissionais inscritos doaram 2 quilos de alimentos não perecíveis. Vinícius veio de Manaus para a corrida e achou importante participar para ajudar as famílias que necessitam dos alimentos. Fiquei sabendo que muitas famílias estão passando por dificuldade devido à pandemia, né? E eu gostei da chamada, que é arrecadar alimentos não perecíveis para as pessoas que estão passando por necessidade. E eu vi uma grande movimentação, mais de 5.000 pessoas. Eu quis participar, vim doar os alimentos e fazer parte desse grande evento aí que está sendo. A Corrida contra a Fome é um evento da Unisocial, da Igreja Universal do Reino de Deus, para arrecadar alimentos para as famílias carentes. As cestas básicas vão ser distribuídas na Virada Solidária, que será realizada no dia 26 de dezembro. Nós queremos levar dignidade para a mesa daquela pessoa que está passando por uma situação de miséria, de escassez. A nossa meta eram 70 toneladas de alimentos e agora a gente estava sendo informado que a gente passou de 130 toneladas de alimentos. A apresentadora Sabrina Sato animou os participantes do evento. É um grande evento de solidariedade e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que cada pessoa que está aqui nessa corrida está ajudando, está transformando a vida de muitas famílias. A pesquisa mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar aponta que há 19 milhões de brasileiros em situação de fome no país. Vai fazer o final de ano de muitas famílias assim com muito mais esperança, mais amor. Tem muita gente que não é atleta, mas veio aqui ser solidário com o próximo, e isso já diz tudo. Tendo a palavra de Deus como base de tudo que é realizado pela Igreja Universal, um evento especial marcou o ano da instituição. No Templo de Salomão foi dado o início do projeto da Bíblia Manuscrita, onde ao longo de 5 meses, mais de 30.000 autoridades eclesiásticas escreverão a próprio punho um versículo das Escrituras Sagradas. Ao longo
longo de milhares de anos da história da humanidade, são inúmeros os livros existentes, mas nunca nenhum deles em toda a história permanece tão atual ou produz o mesmo efeito que o primeiro livro impresso no mundo. Eu estou falando de algo produzido há centenas de anos. A Bíblia Sagrada. Nenhuma outra obra descreve o passado, fala sobre o presente e revela o futuro como ela. E mesmo possuindo tamanha importância, atualmente a Bíblia Sagrada já não é aceita em alguns países, que chegam a aplicar penalidades que podem chegar à morte para quem for descoberto em posse de um exemplar. Já aqui no Brasil, o Supremo Tribunal declarou inconstitucional uma lei aprovada no Mato Grosso do Sul, que determinava a presença de ao menos um exemplar da Bíblia em bibliotecas e escolas públicas. Mas por que, em pleno século XXI, haveria interesse em impossibilitar o acesso ao livro sagrado? E é com o intuito de frear as atitudes que se opõem à Escritura Divina que a Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, tomou a iniciativa de lançar a Bíblia manuscrita. O evento teve início no Memorial das 12 Tribos do Templo de Salomão, uma ação que ocorreu simultaneamente em todas as capitais do Brasil. O bispo Edir Macedo deu início a esta reprodução e escreveu de próprio punho um dos primeiros versículos do livro de Gênesis. A palavra de Deus é eterna. Ela é eterna. E como eu agradeço a Deus por essa riqueza incalculável, imensurável, que Deus nos deu a compreender. Isso é uma riqueza que, se as pessoas, se o mundo soubesse, nós teríamos um céu na terra. O presidente da Unigrejas, bispo Eduardo Bravo, contou como surgiu a ideia de reproduzir o livro sagrado de forma manuscrita, convidando líderes evangélicos de todo o país para auxiliar neste projeto. Mais de 30 mil pastores vão participar escrevendo um versículo da Bíblia, pelo menos um versículo. Pastores de várias denominações evangélicas, e queremos aí em 3, 4, 5 meses concluir este livro. A Sociedade Bíblica do Brasil vai depois reunir essas folhas e preparar para a gente um livro, e teremos então uma obra finalizada, uma obra literária. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, falou sobre o privilégio em dar início na composição da Bíblia manuscrita, juntamente com o bispo Macedo. Todos nós conhecemos a palavra de Deus, que amamos a palavra de Deus. Pregamos não por profissão, mas pregamos por fé e amor às almas que Deus tem colocado nos nossos corações. Mas, meu querido companheiro, lhe felicito por esse projeto tão bonito. Com certeza, a nossa geração vai nos ver iniciando. Possivelmente outras gerações irão ver um marco de alguém que teve prazer na sua alma de servir a Deus e levar a palavra para milhares. Deus abençoe o irmão. Toda esta ação é supervisionada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Desenvolver um projeto de Bíblia manuscrita é um testemunho do valor, da importância que a Bíblia tem para os cristãos.
Serão cerca de 5 meses em que as páginas em branco que irão compor a Bíblia manuscrita percorrerão todo o Brasil para que autoridades eclesiásticas completem o livro sagrado. Uma iniciativa baseada na fé e no compromisso cristão em não permitir a extinção da palavra de Deus. E você poderá acompanhar todo o processo da Bíblia manuscrita pelo site bibliamanuscrita.org. Já se passaram 50 anos desde o início dessa história de amor e muita fé. Foi em 1971 que Edir Macedo conheceu Esther Bezerra no Rio de Janeiro. Em 8 meses, namoraram, noivaram e se casaram. E eu, na primeira noite, eu já me decepcionei com ele, porque pela impaciência dele. Sabe por quê? Porque ele tinha que carregar a mala até o ponto do ônibus. E ele ficou nervoso, ele ficou chateado. Poxa, Esther, não era para você falar isso. Ah, mas esse casal tem muita história para contar. E mais que isso, o casamento de 50 anos é exemplo que atravessa o tempo. Nós éramos da mesma igreja, já nos víamos, mas não tínhamos intimidade. Até que um dia eu estava fazendo um curso e precisava de mais aulas de matemática. Então, a minha tia falou, o Edir é professor de matemática, por que você não pede mais aulas para ele? Aí, então, eu fui pedir umas aulas, eu nem sabia que ele já estava de olho em mim. Quando nós marcamos o lugar de encontro no meu curso, ele já pegou a mão no meu ombro, já saiu comigo abraçado. Já logo no primeiro encontro? Já saiu abraçado. Eu, meu Deus, que coisa, você é audacioso, fui empurrando ele assim, daí começou o namoro. 50 anos de casado não são 50 dias, são muitos anos. E as pessoas normalmente pensam que uma pessoa para conseguir chegar, né, aos 50 anos de casado, ela teve sorte, né? É porque eles são sortudos, tudo deu certo para eles na vida. E o meu pai também você que está nos assistindo, é testemunha do quanto meu pai já sofreu, né? Você deve conhecer uma pessoa que odeia o meu pai, é o que mais tem, né? Quer dizer, meus pais, eles sofreram muito. E nesses 50 anos que eles estão juntos, a cada luta, eu vi com os meus próprios olhos, eu vi eles se unirem ainda mais. Então o casamento foi se fortalecendo a cada luta que eles passavam. Então são muitas lições. A felicidade que todo mundo almeja, todo mundo quer, ela é algo pessoal. Ela é individual. Ela é algo que está dentro da gente. Então não existe felicidade enquanto não houver o Espírito Santo, o Espírito da felicidade dentro de nós. Não adianta a pessoa querer forçar uma situação. Eu tenho o Espírito Santo. Eu falo em línguas, eu tenho o dom disso, o dom daquilo. Não. Isso não é sintoma ou identificação ou característica do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não necessariamente ela tem talentos, mas ela tem uma coisa, frutos. Os frutos é que identificam o tipo de árvore, não os dons, não os talentos. Porque há pessoas que são sábias, há pessoas espertas, há pessoas que têm talentos profissionais,
mas não tem o Espírito Santo. Mas quando se tem o Espírito Santo, então a pessoa tem a felicidade. A felicidade está dentro dela. Não importa onde quer que ela esteja, ela é feliz. Porque é algo dentro dela. É o Espírito do Altíssimo dentro dela, guiando-a por cada momento da sua vida. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de tempestades, nos momentos complicados, ele permanece ali. E ela sabe, ela está convicta de que não está só. Então, essa é a felicidade. 116 países onde a Igreja Universal está presente. Lugares que podem contar com o auxílio dos milhares de voluntários. E é por isso que investimos em abrir novos templos. Onde existir uma alma sofrida, nós desejamos chegar. Em 2021, foram 90 novos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, inaugurados pelo mundo. Tudo com o apoio de quem acredita e se dispõe em auxiliar esta obra. Com esta retrospectiva, você pôde acompanhar algumas ações que levaram auxílio, amor, respeito e esperança para muitas pessoas que se sentiam desacreditadas de tudo. E esta instituição seguirá firme no propósito de fazer o bem e alcançar os sofridos. Nos primeiros minutos de 2021, milhares de pessoas escolheram ter Deus como guia para todos os 364 dias do ano e puderam comprovar o benefício desta decisão. A virada do ano. Um momento mágico, cheio de emoção e reflexões. Muitos aproveitam o Réveillon para fugir da rotina, outros para terem momentos de harmonia com a família e reavaliar seus objetivos. O grande problema é que, independente da forma escolhida, esse momento logo acaba e a realidade sempre é a mesma. Mas a boa notícia é que existe um lugar de uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Capaz de impactar todos os 365 dias do seu ano. A vigília da virada do Templo de Salomão. Já é meia-noite, já é 2020 e nós louvamos o nosso Senhor Jesus, nós agradecemos o nosso Deus. Um evento magnífico do início ao fim, em um ambiente de uma energia sobrenatural. Eu já passei muitos anos novos com amigos ricos em lugares, em praias, em festas. Eu lembro de várias brigas. Todo mundo na praia, depois que tocou os fogos, uma briga, gente se machucando. E eu lembro quando eu recebi o convite para vir, para participar da Vigília da Virada, para um lugar diferente. Foi quando a gente veio aqui em 2018 no templo, participou dessa Vigília da Virada e foi outro ano. Outra vida, a gente sai daqui com outros pensamentos, a sua cabeça ela sai leve, você entra um novo ano totalmente diferente, assim, de tudo que passou, sabe? Faça diferente este ano, participe da grande Vigília da Virada, nesta sexta-feira, dia 31 às 22 horas, e a partir das 21 horas, os sucessos da novela Gênesis, nas vozes da banda Universos e do coral do Templo de Salomão. Hoje eu não me vejo sem passar a virada na presença de Deus, porque mudou tudo, absolutamente tudo. O Templo de Salomão fica localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a entrada, estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Para mais informações, ligue 11 3573 3535. Passe os primeiros minutos de 2022
colocando Deus à frente de tudo.